Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma semana de fortes emoções no mercado de criptomoedas. A gente viu aí no meio da semana o mercado de altcoins corrigindo de 20% até 30% nas principais altcoins e apenas alguns dias depois a gente já recuperou os níveis que a gente estava antes dessa correção e simplesmente parece que ela nem aconteceu. O clima é de otimismo. A gente tem a empresa do presidente Donald Trump, a World Liberty Finance, comprando mais de 10 milhões de dólares em Ethereum e mais uma série gigantesca de novidades. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e vem comigo. Pessoal, vamos começar falando sobre essa grande correção que a gente teve aí ao longo da semana, né? E o que pode ter sido o grande motivo que causou essa limpeza aí que a gente viu no mercado de altcoins, certo? Então, para isso, eu quero analisar com vocês aqui o Funding Rate Heatmap. Quem já acompanha os vídeos aqui no canal já deve saber do que a gente tá falando aqui, né? Mas para você que chegou agora, esse é um indicador, né? Um mapa aqui que mostra pra gente os níveis de alavancagem que a gente vê no mercado, certo? Então, quanto que as pessoas estão pegando de dinheiro emprestado para se alavancar nas suas posições. E sempre que a gente vê altos níveis de alavancagem, que a galera tá começando a pegar muito dinheiro emprestado, normalmente a gente tem algum tipo de correção para limpar esse excesso de alavancagem, né? Não é saudável o mercado subir com muito dinheiro emprestado, muita gente alavancada, com muita euforia. Normalmente vem uma correção para limpar essas posições de alavancagens quando os níveis estão muito altos, certo? O que a gente consegue observar aqui, né, é que alguns dias atrás, ali mais ou menos no dia 4 de dezembro, os níveis de alavancagem já estavam começando a ficar muito altos, como você pode ver nessas cores aqui, né, amarela e laranja. As pessoas estavam pagando aí mais de 90% ao ano para manter uma posição alavancada, por exemplo, na ADA Cardano, certo? Então, esse eu acredito ter sido um dos grandes motivos aí dessa correção. A gente estava com esses níveis muito altos, o mercado virou, o mercado caiu, muitas dessas posições alavancadas que as pessoas tinham foram fechadas, né, foram liquidadas e agora os níveis de alavancagem já voltaram a níveis extremamente saudáveis, né? Vocês podem ver aqui, né, que cada posição para diferentes moedas eu vou estar pagando 10, 15, 11%, que são níveis tranquilos. Sempre que a gente vê altos níveis de alavancagem, normalmente a gente vê algum tipo de grande correção, tá? Só para vocês terem uma noção, foram liquidados aí, né, mais de 1,7 bilhões de dólares no dia 9 de dezembro, tá? Então no dia 9 a gente teve aí, né, 1,5 bilhões de dólares de posições de long sendo liquidadas e tivemos aí, né, mais ou menos 200 milhões em posições de short sendo liquidada. Foi o maior evento de liquidação do ano inteiro e foi o maior evento de liquidação desde o último bull market de 2021. Então fazia muito tempo realmente que as pessoas não se alavancavam tanto e o mercado precisava dessa limpeza e isso é algo muito saudável para a gente continuar nessa bull run. Então esse eu acredito ter sido o grande motivo da nossa correção que a gente teve aí, né? Mas teve mais uma grande notícia que saiu ao longo dessa semana, que também é de certa forma aí bearish para o Bitcoin, certo? Então o Google, eles anunciaram aí, né, o lançamento do chip quântico deles, tá? Então isso aqui é um avanço na questão da computação quântica, e eu não sei se vocês sabem, mas a computação quântica, ela representa uma ameaça, né, para o mercado de criptomoedas. Quando a gente tiver computadores quânticos bem avançados, eles poderiam possivelmente, né, quebrar a criptografia do Bitcoin, certo? Então quando saiu isso aqui, saiu uma espécie de FUD aí, a galera preocupada com essa questão, mas a verdade é que a gente ainda está muito longe de ter computadores quânticos que realmente conseguiriam quebrar, né, o código do Bitcoin e das criptomoedas, tá? E não só do Bitcoin e das criptomoedas, mas eles conseguiriam quebrar aí boa parte de todo o sistema financeiro na época que a gente realmente tiver esses computadores quânticos. Mas a gente ainda tá bem distante disso, tá? Estima-se que pelo menos 10 anos para representar algum tipo de ameaça, tá? E até lá você também pode ter desenvolvido aí outros métodos de defesa, né, para esse computador quântico, tá? Então isso aí foi uma notícia que saiu, a galera ficou meio preocupada, mas na verdade isso aqui não é motivo para preocupação, pelo menos não agora, tá? Então essas foram as nossas más notícias aí que a gente teve ao longo dessa semana, nessa grande correção que aconteceu no Bitcoin também, na maioria do mercado de altcoins, mas agora vamos falar de notícias boas, certo? Porque o otimismo no mercado segue muito forte, nem parece que a gente viveu uma correção de 20, 30% há poucos dias atrás, a gente já está novamente aí, né, indo buscar possivelmente novas máximas históricas. Então a primeira grande notícia aí que teve é que a Rússia aí se juntou à corrida dos países que tem a sua proposta de reserva estratégica de Bitcoin. Então a gente já falou muito sobre a reserva dos Estados Unidos, o plano que eles têm de comprar mais de 1 milhão de Bitcoins nos próximos 5 anos. A gente falou que o Brasil também lançou a sua primeira proposta da reserva estratégica de Bitcoin do Brasil e agora a Rússia também tem aí, né, uma proposta que ainda não foi aprovada, tá, pessoal? Nenhuma dessas propostas foram aprovadas, mas que possivelmente eles poderiam criar essa reserva estratégica de Bitcoin. Então isso é muito massa, isso aconteceu numa mesma semana ainda, no mesmo momento onde o Putin se pronunciou aqui, não sei exatamente onde ele estava discursando, mas falando, né, que ninguém pode parar o Bitcoin. Então depois, se vocês quiserem ver, a gente falou um pouco sobre isso no vídeo da semana passada, mas isso é uma notícia muito importante da gente acompanhar, tá?
Outra notícia bombástica, ainda falando sobre país aí que rolou, foi que El Salvador encontrou mais de 3 trilhões de dólares em ouro, certo? Não minerado esse ouro, eles encontraram uma mina, né? E agora eles estão querendo explorar e retirar esse ouro da terra. E aí a gente tem o próprio presidente do país falando, né? Mas o que nós poderíamos possivelmente fazer com esse ouro, né? Botando aí que talvez eles possam comprar ainda mais Bitcoin. Ele tem tido enorme sucesso com a política de Bitcoin deles e agora, né, ele falou que encontrou esse ouro e esse post aqui, né, já dá uma cutucada ali que possivelmente eles possam utilizar desse ouro para comprar mais Bitcoin, certo? Outro ponto importante que aconteceu na semana foi que a Microsoft votou finalmente sobre adicionar ou não o Bitcoin no seu balanço. No final eles decidiram por não comprar o Bitcoin, tá? Mas isso aqui também não afeta o mercado, eles já não tinham, a gente já esperava que possivelmente eles não iam comprar, mas a grande notícia é que é muito legal ver essas grandes companhias, nessas big techs aí, pelo menos considerando colocar o Bitcoin no seu balanço, certo? Então, depois da Microsoft, a próxima giant aí, né, a próxima gigante do mercado que vai discutir sobre adicionar Bitcoin no seu balanço é a Amazon, certo? Então eles colocaram aqui como proposta para os seus acionistas votarem sobre possivelmente adicionar Bitcoin no seu balanço. Isso aqui eu acho que é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais grandes empresas, seja de tecnologia, seja do que for, considerando ou então até adicionando Bitcoin no seu balanço. Se não acontecer agora, porque a gente está no meio de um ciclo de alta, esticou muito possivelmente lá no próximo ciclo, né, quando a gente tiver uma grande correção, quando essas big techs aí sentirem que pode ser um momento melhor para se posicionar, eu acredito que todas elas vão sim começar a comprar o nosso querido Bitcoin. Então agora vamos falar um pouco sobre a questão política aí, né, o cenário muito positivo que está se desenhando para o mercado cripto nos Estados Unidos no ano que vem, certo, pessoal? Então a primeira grande notícia aí é que o Donald Trump anunciou o seu AI e Crypto Czar, certo? Então isso aqui vai ser uma posição onde ele colocou esse cara aqui, o David O. Sachs, para cuidar do desenvolvimento, né, dessas duas indústrias no país. Então é muito legal a gente ver que vai ter uma pessoa encarregada só de focar, né, no mercado de tanto inteligência artificial, mas como também o mercado de criptomoedas. Para quem não conhece, David Sachs, ele é um empreendedor lá dos Estados Unidos, bilionário, que trabalha com tecnologia. Ele tem um podcast chamado All In Podcast, é ele e mais alguns bilionários, né, onde eles discutem economia, tecnologia, desenvolvimento, questões políticas e tudo mais. E o legal desse cara aqui é que ele tem fortes raízes aí, né, com o mercado de criptomoedas. Então ele tem investimentos em algumas firmas, algumas companhias voltadas para o mercado cripto, ele está por dentro do que está acontecendo e é muito legal a gente saber que tem uma pessoa relacionada à nossa indústria que vai ser colocada num cargo desses lá na Casa Branca, certo? Fora isso, a gente tem também o novo presidente da SEC, que eu já trouxe pra vocês nos nossos últimos vídeos também, né? Que vai ser esse cara aqui chamado Paul Atkins. Ele também é um cara com fortes raízes com o mercado de criptomoedas, forte defensor do mercado cripto. Ele já foi advisor, né? Então, conselheiro de alguns projetos de criptomoedas, já apareceu em podcasts falando sobre o mercado cripto. Então, o cara é muito pró-cripto e agora ele vai ser o novo chairman da SEC. Então, isso aqui também é muito positivo para trazer mais regulamentação e legitimidade para a indústria. Além disso, pessoal, essa semana a gente também teve o filho do Donald Trump, Eric Trump, discursando numa conferência aí sobre Bitcoin, onde ele falou que ele acredita que o Bitcoin vai chegar a mais de $1 milhão e que ele acha que a gente pode estar vivendo aí, né, o início de uma nova revolução financeira mundial, certo? Então a família Trump realmente está muito forte na questão das criptomoedas, né? Inclusive o presidente, ele tem um projeto de DeFi que a gente já trouxe, já mostrei aqui para vocês, que é o World Liberty Financial, e recentemente, né, essa semana ainda, essa empresa deles de DeFi comprou aí mais de $12 milhões em criptomoedas, sendo que foram 10 milhões em Ethereum, 1 milhão em Aave e mais 1 milhão em Chainlink, certo? Então é muito bacana a gente ver que além dele ter feito todas as promessas aí na campanha dele, né, que a gente já tava falando que seria muito bullish se ele tivesse ganhado, ele está colocando as pessoas certas no poder, tá? Então a gente tem aí, né, agora nosso Crypto Czar, a gente tem Paul Atkins na SEC, a gente tem o presidente comprando criptomoedas e o cenário não podia ser melhor, certo? Com essa notícia que a gente teve ontem aí, a gente tem a Chainlink subindo só nos últimos dias aí mais de 35% e a Aave também nos últimos dias subindo mais de 50%, tá, pessoal? Então, não são só essas duas moedas que ganham com tudo isso, é o mercado de DeFi como um todo, projetos como Uniswap, Lido, esses projetos mais antigos, mais consolidados, vão se beneficiar com isso, e a indústria como um todo, né? Praticamente todo o mercado de criptomoedas ganha com essa questão de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos.
Bom, fora isso, eu tenho apenas um grande evento para apontar para vocês que vai acontecer aí nessa semana, né? Que é a próxima reunião da FOMC, tá? Então, os cabeças do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, vão se reunir agora no dia 18 de dezembro para decidir sobre a política monetária do país, certo? Então, a expectativa é que eles tragam mais um corte de 0,25 pontos na taxa de juros, mas isso aí já é mais do que esperado. A grande questão, né, é se eles vão mudar finalmente a política financeira deles do quantitative tightening, um aperto quantitativo onde eles estão tentando enxugar a liquidez do mercado, para o quantitative easing, né? Realmente voltar aí, né, ligar as impressoras e colocar capital na economia. Isso faz com que os mercados disparem e a gente está esperando para ver esse movimento aí, né, quando o Fed finalmente vai anunciar que eles vão começar a entrar nesse movimento de quantitative easing, certo? Então fiquem espertos com isso, acompanhem aí, né, no dia 18 o que vai rolar nesta reunião. Na semana que vem eu vou trazer para vocês aí, né, os principais pontos que vocês têm que saber disso. E se você ainda não investe em criptomoedas, não tem uma conta ainda no MB, você pode abrir a sua conta agora, né, e negociar os seus primeiros criptoativos. Mesmo se você não entender nada, eles têm um produto muito interessante aqui, que são as cestas inteligentes, que é uma forma de você investir em um ETF, assim, você pode dizer, né, um índex de diversas criptomoedas. Então você tem a cesta de primeiros passos, que é uma cesta mais para iniciantes, você não vai ter nada de exposição em muitas altcoins, nada assim, né? E você tem também cestas de altcoins, que aí já são cestas mais balanceadas, com uma exposição um pouco maior no risco, mas também um potencial maior de retorno. Você tem cestas de meme coins, tem cestas para todos os gostos, certo? Então dê uma conferida nisso aqui. Se você ainda não tem a sua conta, o link vai estar aí na descrição para você abrir uma conta no MB. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Fique por aqui, até uma próxima e valeu!